Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Maestrelli, eu sou o professor Morrinho, professor de Geografia, e venho aqui quinzenalmente conversar com vocês sobre temas importantes de atualidades. Hoje nós conversaremos sobre o atípico verão brasileiro, um verão tão quente e tão seco, e que motivou aí muitas preocupações por conta dos meteorologistas e que provavelmente vai aparecer nos próximos vestibulares que vocês vão fazer. Antes da gente falar das transformações ou do que realmente ocorreu neste verão brasileiro e suas consequências, é importante que a gente dê uma retomada sobre as características climáticas do território brasileiro. Então vamos ao mapa para que a gente possa dar essa revisãozinha bem legal. Então aí você tem o mapa do território brasileiro, um mapa colorido, onde cada cor representa aí um tipo climático diferente. Então quando a gente analisa toda a região norte do Brasil, região amazônica do Brasil, nós temos a ocorrência do clima equatorial, um clima marcado pelas elevadas temperaturas, também pela elevada pluviosidade ao longo de todo o ano. Em direção ao sul, nessa grande área amarela que cobre o território brasileiro, o clima que é predominante no Brasil, o clima tropical típico, também conhecido como clima tropical alternadamente úmido e seco, já que o verão costuma ser mais úmido e o inverno costuma ser mais seco, mas sempre com elevadas temperaturas, independentemente da época do ano. Ainda em direção ao sul, encontramos aí, principalmente na região sul do Brasil, o clima subtropical. Vale lembrar que este clima está relacionado diretamente com a região localizada ao sul do chamado Trópico de Capricórnio, um clima marcado por médias térmicas mais baixas, mas com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No litoral brasileiro, essa faixa que você vê em tom de verde, um verde musgo, temos o clima tropical úmido, também chamado de tropical com chuvas de inverno, onde o próprio nome já sugere aí a maior ocorrência de chuvas durante os meses de inverno, ou seja, no meio do ano. E finalizando a nossa análise, essa região que estou achurando, a região do sertão nordestino, onde o clima predominante é o denominado clima semiárido, um clima marcado aí pela baixa quantidade de chuvas, pela escassez e irregularidade das chuvas, bem como elevadas temperaturas. Mas o que está acontecendo no território brasileiro, o que está acontecendo com a população que vive principalmente no sudeste brasileiro e nesse verão tão atípico? O que a gente percebe, ou o que a gente percebeu, pôde perceber neste último verão, esse verão que está se encerrando agora no mês de março, é que, de uma forma geral, as temperaturas estabelecidas ficaram muito mais altas do que normalmente elas são. Ao mesmo tempo, a gente está acostumado com uma quantidade de chuvas muito maior durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Existem muitos alunos, inclusive, que reclamam, que gostam de passear nas férias e acabam impossibilitados por conta de tanta chuva. E nesse verão, realmente, pouco choveu, contrariando as expectativas. Então vamos voltar ao nosso mapa para que a gente possa analisar isso em pormenores. Temos aí de novo o mesmo mapa do Brasil, temos também a região onde nós estamos localizados, aqueles que vivem no sudeste, e perceba que na região sudeste realmente há um domínio do chamado clima tropical típico, ou, como eu disse a vocês anteriormente, o clima conhecido como alternadamente úmido e seco. E um bom instrumento para que a gente possa analisar o clima de uma região é analisar o seu climograma. Este gráfico tão importante, que tanto aparece no vestibular, pode denotar aí algumas características, tanto sobre a pluviosidade, ao analisarmos as barras no sentido vertical, quanto também a variação da temperatura com esta linha, na verdade, esta curva que mostra a variação da temperatura ao longo de todos os meses do ano, como você pode encontrar aí nas letrinhas abaixo. Pela análise desse climograma, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que os meses de verão, como janeiro, fevereiro, novembro, que é quase verão, dezembro, onde ele de fato começa, a quantidade de chuvas mostra-se realmente em uma quantidade maior. Bem como a temperatura mostra-se realmente muito mais elevada, uma média aí que fica entre 25
e 30 graus. Logo, temos um verão quente e úmido. Ao mesmo tempo, ao analisarmos a temperatura no meio do ano, percebemos uma temperatura mais baixa, uma temperatura em torno de 20 graus, coisa que eu não posso falar que é uma temperatura fria. Nós falamos então que o inverno nessa região é um inverno ameno e, ao mesmo tempo, pela baixa pluviosidade, também é considerado um inverno seco. A grande transformação, no entanto, diz respeito a esse verão, por isso que a gente fala que é um verão atípico na região sudeste. Um verão que foi muito mais quente e muito menos úmido, faltou muita chuva. Agora, por que isso aconteceu? Os meteorologistas acreditam que a causa para essa mudança climática, ou essa pequena alteração climática, no sudeste brasileiro, neste verão, está relacionada à formação de uma área de elevada pressão atmosférica na porção central do território brasileiro, principalmente na região sudeste. A causa dessa formação ainda é pouco conhecida pelos meteorologistas. Acredita-se que seja reflexo das anomalias atmosféricas e o caos climático implantado em todo o planeta em função da intensificação do efeito estufa e o processo de aquecimento global. Mas voltando a essa situação brasileira específica, a formação desta massa, dessa região onde o ar realmente é mais pesado, onde há uma maior pressão atmosférica, acaba impedindo a interação de massas úmidas com essa região, como, por exemplo, a massa equatorial atlântica, uma massa equatorial que é quente e, ao mesmo tempo, é úmida, pois tem origem na região amazônica. Ao mesmo tempo, a massa tropical atlântica proveniente do oceano, quente e úmida, também não consegue chegar até o sudeste brasileiro em sua plenitude. Também não consegue provocar as chuvas que normalmente provocaria. E, por fim, a não intervenção nessa região, ou a não atuação na nossa região sudeste, da massa polar atlântica, que apesar de ser uma massa fria, é uma massa úmida que traz bastante umidade. Em decorrência aí da não atuação de nenhuma dessas três massas de ar diretamente sobre o sudeste brasileiro na questão de provocar chuvas, temos realmente um verão muito mais seco, muito menos úmido do que o normal. Caro aluno, não basta apenas conhecermos a causa desse fenômeno. O vestibular ele pode muito bem abordar o simples comportamento normal do clima dessa região e perguntar qual foi a alteração provocada. Ou então, ele pode questionar sobre o comportamento climático das demais regiões brasileiras apenas a partir dos conhecimentos ou dos fatos ocorridos com o clima no sudeste brasileiro. Porém, mais importante do que isso, a gente ter conhecimento sobre as consequências desse fato. E é justamente isso que nós analisaremos a partir de agora. A primeira consequência importante relacionada a essa estiagem no verão do sudeste brasileiro diz respeito a uma possibilidade de racionamento de energia elétrica. Vale lembrar que o território brasileiro tem como matriz energética a energia proveniente da água, a energia hidráulica, a energia hidrelétrica. E para que essa energia seja plenamente distribuída, é extremamente importante que os reservatórios estejam em um nível adequado de produção de energia. Então, como a gente pode perceber pela imagem, o nível que temos de água normalmente você percebe nas marcas, no próprio muro, né, da barragem. E vemos que o nível de água realmente está muito baixo. O que significa o quê? Que a capacidade de se gerar energia ela é muito menor, ou pelo menos ela não tem um longo prazo para se gerar muita energia. Esse baixo nível de reservatório tende a piorar, porque a gente percebeu no slide anterior que nós temos a tendência de um inverno mais seco. Ou seja, vamos passar por um problema, vamos passar por uma situação muito semelhante à que aconteceu no ano de 2001, a famosa crise do apagão. Vamos lembrar rapidinho o que foi essa crise do apagão. No ano de 2001, em função da baixa quantidade de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, cogitou-se realizar um apagão temporário em determinados horários nas cidades brasileiras. Tudo para que se pudesse economizar energia elétrica.
não chegamos a realizar tal atividade, não chegou-se a ter tal atitude. No entanto, foi necessário um grande esforço da população para que se economizasse energia hidrelétrica e não chegasse realmente a um apagão de fato. Esse ano temos novamente esse risco caso não volte a chover de acordo com a normalidade, ou que a gente torça para chover bastante durante o nosso inverno, coisa que dificilmente pode acontecer. O que o governo tem feito até então é manter as termoelétricas ligadas, o que tem impacto no bolso do cidadão, tornando a energia elétrica um pouco mais cara. Vamos passar agora para uma segunda consequência importante deste fato. Atenção! Nós temos como segunda consequência importante a intensificação do fenômeno de ilhas de calor. O fenômeno de ilhas de calor é um fenômeno tipicamente urbano, onde as médias térmicas apresentadas na zona urbana são ligeiramente superiores às apresentadas nas áreas periféricas da cidade, bem como nas regiões rurais. Temos aqui uma imagem da cidade de São Paulo, mostrando a relação das ilhas de calor com a distribuição da vegetação. Onde a vegetação é mais rarefeita na porção central da cidade, a temperatura aparente é realmente muito maior. No entanto, qual seria a relação das ilhas de calor com este verão muito mais seco? Muita atenção aqui comigo. Quando a gente fala de um verão mais chuvoso, nós temos um verão com uma carga de nebulosidade muito maior. E a nebulosidade funciona como uma barreira à penetração da radiação solar. Quando isso acontece, a quantidade de raios solares que chegam até o asfalto se torna relativamente menor, ou seja, torna o fenômeno da ilha de calor relativamente menor também. Como nós temos hoje um verão muito mais seco, a nebulosidade é baixa, a passagem de radiação é muito maior e a absorção dessa radiação pelo asfalto das grandes cidades torna esse fenômeno muito mais intenso. Então, dica super importante, é um assunto muito cobrado nos vestibulares. Vamos agora à terceira consequência importante. A terceira grande consequência desse verão mais quente e mais seco diz respeito a uma notícia que vem aparecendo bastante nos principais jornais e nos portais de internet. É o risco de desabastecimento do sistema Cantareira. Então nós temos aqui duas imagens na tela. A imagem à sua esquerda apresenta aí o perfil do sistema Cantareira e a imagem à direita mostra um mapa desse sistema. O sistema Cantareira ele foi criado na década de 1960 pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que pudesse ter um maior abastecimento de água para a Grande São Paulo, tendo em vista que o crescimento populacional dessa região era muito grande e que se corria o risco de um desabastecimento naquele momento para essa região. Aproveitou-se então as águas provenientes da região da Serra da Mantiqueira e também da Serra da Cantareira para se criar um grande reservatório de água através da construção de dutos e de um sistema de bombeamento de água até que essa água pudesse chegar à cidade de São Paulo, bem como à região metropolitana. No entanto, em função desta seca neste último verão, no dia 7 de março, o sistema Cantareira atingiu o seu nível histórico mais baixo. Apenas 15,8% do total de sua água está disponível, o que coloca em risco todo o abastecimento da maior metrópole da América do Sul, a região metropolitana de São Paulo. O que pode ser feito a partir desse risco de desabastecimento? O que pode acontecer em função desse desabastecimento? Falamos da ocorrência de impactos sociais. Que tipo de impacto social pode acontecer? A população simplesmente não ter acesso à água, dificultando muito as suas condições de sobrevivência. Não apenas dificulta a sobrevivência daquele que é mais pobre, que depende da água para atividade agrícola, mas também dificulta o simples acesso a um bom saneamento básico, tendo em vista que a quantidade de água disponível não vai ser a maior possível. Temos grandes impactos econômicos. Que tipo de impacto econômico podemos analisar? A água tem um grande uso por parte dos lares, mas o maior uso da água está relacionado à agricultura e à indústria. Menos água significa água mais cara,
Significa uma produção agrícola mais cara e uma produção industrial mais cara, tendo impacto aí no bolso do consumidor. Tendo em vista essa situação, a Sabesp realiza hoje campanhas de uso consciente de água. Banhos mais curtos, evite lavar sua calçada, evite lavar o quintal, use apenas a vassoura, evite deixar a torneira ligada ao escovar os dentes, ao fazer a barba, ao lavar uma louça. Espere ter muita roupa até que ligue a máquina de lavar. São todas campanhas para que se use menos água e não tenha um desabastecimento ainda mais rápido do que possa acontecer. E para incentivar financeiramente a população, uma política de descontos oferecida pela Sabesp, onde aquele que economiza energia elétrica pode ter um desconto de até 30% no valor da sua conta de água. Caros alunos, essas 3 situações de consequência para a seca nesse verão são situações totalmente cabíveis de serem questionadas no vestibular. Então, estejam sempre muito atentos, torçam para que o nível de água, não só no sistema Cantareira, mas também nos reservatórios das hidrelétricas, possa voltar à normalidade, mas tenham a consciência que estamos diante de uma situação climática em que o inverno é pouco chuvoso e a tendência, a situação é piorar. Estejam ligados nos acontecimentos e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima.